Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, né, que nós possamos nos alegrar porque nós vamos celebrar o mistério da ressurreição do Senhor Jesus. Ele, nossa pedra angular, edifica a sua igreja sob o amor e faz de nós o seu povo que produzirá frutos verdadeiros. Mergulhados neste mês das missões, reavivamos a vocação e o ardor missionário que fazem de nós um povo a caminho. Então, que possamos estar também com os corações ardentes pela palavra do Mestre Jesus. Então, a primeira leitura está em Isaías, capítulo 5, versículo 1 a 7. Isaías, capítulo 5, versículo 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lugar à espera que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então aqui a primeira leitura fala sobre, né, a parábola da vinha e a sua aplicação. E aqui, né, o profeta Isaías fala: a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E aqui, essa primeira leitura tem a ver com a leitura do Evangelho de hoje, que conta a parábola dos vinhateiros. A gente vai ver daqui a pouco, né? Então, que a gente possa realmente nos colocar a serviço de Deus, sempre fazer a sua vontade, que a gente sempre possa louvá-lo e glorificá-lo, né? Que a gente sempre possa, né, dar louvores a Ele e que possamos fazer sempre a sua vontade. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 a 9. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 a 9. Irmãos, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então aqui, na segunda leitura, fala sobre, né, guardar-se cada um dos obreiros, né, e cultivar todos os frutos do Espírito, né? Exortação a guardar-se cada um dos obreiros maus e cultivar, né, todos os frutos do Espírito. E aqui, né, a carta de São Paulo aos Filipenses, ele fala: praticai o que aprendestes e o Deus da paz estará convosco. Então, que nós possamos colocar em prática tudo que Deus fala pra gente, que a gente possa realmente, né, ter sempre os nossos pensamentos em Cristo Jesus, guardar, né,
os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, como fala aqui Paulo na segunda leitura, né, na carta aos Filipenses, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43. Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43. Naquele tempo, disse Jesus aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem frutos. Diz-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? Disse-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então, no Evangelho, a primeira chave de leitura para a boa aproximação à parábola dos vinhateiros homicidas é localizá-la no contexto em que o evangelista a inseriu. A parábola dos dois filhos, né, domingo passado, né, que a gente lembra, ele mandou um filho fazer, um filho disse que não iria fazer, mas depois acabou fazendo. E depois ele mandou o outro filho fazer uma coisa, e ele disse que faria, e ele acabou não fazendo, né? Essa é a parábola do que Jesus contou no domingo passado, é a parábola do banquete de casamento, né? Que nós vamos ler no domingo que vem, né? Que está em Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14, né? E a parábola dos dois filhos está no capítulo 21, versículo 28 a 32. Antecedem e sucedem, respectivamente, a parábola que contemplamos hoje, apresentando todo o itinerário da história da salvação. Nestas parábolas, destaca-se a obstinada rejeição da redenção divina pelos líderes religiosos. Na primeira parábola, João Batista foi rejeitado, e na terceira, os discípulos missionários cristãos. Aqui, na passagem que ouvimos hoje, claramente os líderes, não todo Israel, a vinha do Senhor, rejeitam os profetas antigos e agora o Filho de Deus, Jesus. Uma segunda chave de leitura, né? A gente viu na primeira leitura, como eu disse, né? Que eu falei que a primeira leitura tinha uma ligação com o Evangelho de hoje. E no Salmo também, né? Ali está dito que a vinha do Senhor é a casa de Israel. Na parábola alegoria, no entanto, não há, como na leitura, promessa de destruição da vinha. Ao contrário, a vinha será retirada daqueles vinhateiros maus, os líderes do povo, entregue pelo Filho ressuscitado a outros vinhateiros que produzam frutos doces e dignos da vinha do Senhor. Então, o reino de Deus, quem são esses outros vinhateiros que formarão um povo santo, produtor dos frutos do reino? Trata-se da Igreja enquanto nação santa, composta tanto por judeus quanto por pagãos. A comunidade universal dos discípulos de Jesus que o acolhe como pedra angular, a sua coluna de sustentação, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.
Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.